saúde mental, para a gente entender, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, mental, não só mental, mas também físico. Então, o bem-estar no qual o indivíduo exprime suas capacidades de enfrentar os estressores normais da vida, de trabalhar produtivamente e de modo frutífero e contribuir para a sua comunidade. Então, saúde mental não é só a presença de uma doença. Então, por exemplo, quando eu penso em saúde mental, não é só prevenir uma doença mental. Então, pensar em saúde mental é muito mais que doença, com a ausência de doença. Ela está ligada também com a nossa questão física e também com o nosso comportamento. O modo como eu me comporto, muitas vezes, está relacionada com a minha saúde mental. Se a minha saúde mental não está bem, há uma chance muito grande também de eu não me comportar de uma forma equilibrada, se a gente puder pensar assim. Então, pensar em saúde mental é pensar na saúde física, porque nós somos um ser integral, não existe separação entre mente e corpo. Por exemplo, se eu tiver enfermidade no corpo, consequentemente, eu vou ter aí essa enfermidade no meu corpo vai afetar também o meu equilíbrio emocional. Então, está tudo interligado. A minha produtividade está ligada. Então, a forma de eu lidar com os estressores do dia a dia também está ligada à saúde mental, certo? Então, sabendo que saúde mental não é só a questão da saúde emocional, mas é também a questão da saúde física, do meu modo de comportar, a gente vai partir agora para uma pergunta que a nossa seguidora Eva trouxe, tá? A pergunta dela é bem pertinente, ela diz assim: promover saúde mental é o mesmo que prevenir doenças mentais? O que vocês acham? Promover saúde mental é o mesmo que prevenir doenças mentais? O que vocês acham, sim ou não? Promover saúde mental é o mesmo que prevenir doenças mentais? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, promover saúde mental, ela vai contribuir para a prevenção de doenças mentais. Se eu cuido da minha saúde mental, eu vou estar também prevenindo doenças mentais. E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar, tá ok? Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma tendência genética de desenvolver o mal de Alzheimer. E aí essa pessoa, ela pratica exercícios físicos, ela faz jogos, estimulação cognitiva. Tamires colocou que não, que promover saúde mental não é o mesmo que prevenir doenças mentais. Marília colocou que sim, Gardênia colocou que sim. De algum modo se eu cuido da minha saúde mental, eu vou estar prevenindo também doenças mentais, mas em partes. Por exemplo, como eu estava trazendo a questão do mal de Alzheimer, se a pessoa tem uma predisposição genética e ela faz exercício físico e ela se alimenta bem, dorme bem, se ela faz atividades cognitivas, que aí o neuropsicólogo, o psicólogo pode trabalhar, se ele faz muitos jogos de tabuleiro, como dama, como xadrez, aqueles jogos matemáticos de sudoku, ele vai trabalhando a cognição dele, consequentemente, ele vai ter aí pode retardar a doença. Então, se eu cuido da minha saúde mental, eu posso retardar o aparecimento de uma doença mental. Eu posso retardar. Não quer dizer que o fato de eu cuidar da saúde mental vai evitar essa doença, mas vai retardar. Diminuir também os efeitos colaterais, isso pode acontecer. Por exemplo, vamos pensar na questão da saúde mental, uma pessoa que tem predisposição à esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental, e aí essa pessoa, ela tem uma predisposição a essa doença mental, e aí ela faz uso de maconha, por exemplo, principalmente na adolescência. A chance dessa pessoa desenvolver essa esquizofrenia é muito maior, porque a maconha ela entra como um gatilho para essa doença. E aí, então, está entendendo que se eu não cuido da minha saúde mental, eu posso contribuir para o aparecimento ou para a precocidade de um problema mental. Tá ok? Por exemplo, vamos pensar aí também nas pessoas que têm predisposição à ansiedade, ou pessoas que têm quadros de ansiedade, ou que não têm também. Então, o fato de eu cuidar da minha saúde mental, ela pode auxiliar na redução dos sintomas de ansiedade e também pode evitar o aparecimento de uma crise. Se eu cuido da minha saúde mental, eu posso reduzir a chance de aparecer uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estou lidando com os meus problemas, porque eu pratico exercícios físicos, porque eu
me conecto com o presente. Então, o fato de eu cuidar da minha saúde mental evita a possibilidade de uma crise de ansiedade, tá ok? E aí, mas aí entra uma questão, quando o Tamires coloca que não. O que acontece? A promover a saúde mental, ela vai ajudar a retardar. Contudo, ela não impede que uma doença mental apareça. Por exemplo, diante de uma situação traumática, a perda de alguém, a perda de um trabalho que a gente gostava muito, todas essas questões, elas podem desencadear, por exemplo, um evento traumático pode desenvolver um transtorno. Por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que cuidava da saúde mental, de repente ela é assaltada, e aí ela desenvolve aí um transtorno de estresse pós-traumático. Ela cuidava, mas o transtorno apareceu. Aí a questão da importância da promoção da saúde mental é que, assim, essa pessoa que desenvolveu esse transtorno, que cuidava da saúde mental antes de acontecer o transtorno, ela vai ter mais recursos para lidar com essa enfermidade. Ela, por exemplo, vai entender que o emocional dela mudou, que ela está mais triste, e aí ela vai entendendo que ela precisa de um psicólogo, ela vai entender o papel do psiquiatra, ela vai conseguir se lançar à procura de ajuda. Então, promover a saúde mental, ela ajuda a gente a ter mais recursos para lidar com a possibilidade do surgimento de um transtorno mental. A Bruna pergunta se saúde mental tem preferência hereditária. Tem. Existem transtornos que têm aí uma questão genética. Sim, existe. Agora, existe uma questão também, Bruna, que é a questão ambiental. Às vezes, o fato de o filho crescer com pais depressivos, existe aí uma chance, uma probabilidade dessa criança também, ou desse filho, crescer, desenvolver uma tendência à depressão também, ou também à ansiedade. Então, o contexto também influencia. Então, pode sim, saúde mental tem interferência hereditária, tem sim. E aí a gente vai lá. Então, entendeu? Promover saúde mental vai nos ajudar a prevenir doenças mentais. E caso aparecer a doença mental, eu vou ter recursos para lidar com isso.